Fala pessoal do UFC Brasil, eu sou Davi Correia e hoje a gente vai debater um pouco das lutas do card principal do UFC 179, que acontece nesse sábado no Rio de Janeiro. Para isso, trouxe dois dos melhores jornalistas de MMA do Brasil. Na minha direita, Guilherme Cruz, representante do site MMA Fight aqui no Brasil. Na minha esquerda, Ivan Halpe, do Combate.com. Queria que vocês começassem falando sobre Diego Ferreira e Beneil Dariush nos leves. Como que você acha que vai ser esse combate, Guilherme? É uma luta muito boa. O Diego Ferreira pegou a luta em cima da hora, substituindo o Nugget, né? Teve um problema, uma lesão. E o Diego, nas primeiras lutas dele no UFC, ele venceu muito bem, nocaute, finalização, impressionou. E o Dariush é um cara que tem mais experiência dentro do UFC. Então eu tenho certeza que essa luta vai ser uma das melhores do card, com certeza. Ivan, os dois estão vindo de vitória, os dois lutaram no mesmo dia. O Dariush teve mais tempo para se preparar um pouco melhor, mas acho que isso não vai fazer tanta diferença. Mas analisando como luta, como que você acha que vai se desenvolver e quem vai ganhar? Eu acho que o Diego Ferreira é favorito para essa luta e tem um dado importante aí. A última vitória dele foi sobre o Ramsey Nijem, que ele nocauteou, e o Nijem chegou a ganhar também do Beneil Dariush, que é o cara que ele vai enfrentar agora. Então isso é um aspecto importante, assim, que já dá para a gente saber mais ou menos em que nível estão os lutadores. Eu acho que o Diego foi uma grata surpresa aí do UFC, um brasileiro que pouca gente conhecia, na verdade, mora no exterior já tem alguns anos, nos Estados Unidos, tem a própria academia dele lá, e foi uma grata surpresa realmente, 2 vitórias já, e acho que ele é o grande favorito para essa luta. Como você acha que vai se desenvolver essa luta? O Diego vem de uma vitória que ele falou, quero me testar no boxe, conseguiu reverter, estava pior no primeiro round, foi bem no segundo round, só que a gente sabe que ele é muito bom no chão, e o Dariush vem de uma finalização também. Como você acha que essa luta vai se desenvolver? Eu acho que essa luta começa em pé, e o Dariush é um cara que treina com o Rafael Cordeiro, né? Então ele tá com uma trocação afiada também, né, Davi? Eu acho que essa luta começa em pé, mas acho que o Diego Ferreira vai acabar conseguindo levar para o chão e vai finalizar. Palpite, né? Mas se vier um nocaute do Diego aí, também não vai me surpreender, não. O que você acha, Guilherme? Eu também acho que a melhor estratégia para o Dariush é tentar manter a luta em pé, porque no jogo de chão, apesar dos dois serem bons de chão, o Diego é um pouco superior e em pé ele tem treinado com o Rafael Cordeiro, né, como o Ivan falou, então ele tá afiando as armas dele em pé. Então o melhor jogo para ele é esse, evitar um pouco o jogo de chão do Diego, que é superior ali embaixo, e se for para lá, é provável que o brasileiro vença. Boa. Na segunda luta do card principal, a gente tem Lucas Mineiro e o Darren Elkins nos penas. O que você acha que vai acontecer nessa luta? O Lucas Mineiro vindo de boas vitórias, fazendo apresentações sempre muito emocionantes no UFC, conseguindo nocautes, finalizações, e o Darren vem de derrota. Como que você acha que vai acontecer? O Lucas ele fez 3 lutas em 3 pesos diferentes e venceu muito, muito bem todas as lutas que fez. Mas o Elkins ele tem um jogo complicado. Eu acho que ele é um wrestler que ele vai tentar chegar e colocar o Lucas direto para baixo. Que eu acredito que a estratégia do Lucas, embora ele tenha um jogo de chão bom, não é espetacular, não é excelente, mas ele tem um jogo de chão bom. Não sei se é muito bom por baixo. Se o Elkins conseguir colocar ele para baixo, eu acho que ele vai conseguir ficar amarrando e talvez vencer a luta por pontos. Então o melhor jogo para o Lucas é manter em pé e usar a trocação dele de Muay Thai até que ele saiba conseguir um nocaute, né? Lucas Mineiro treina na shootbox, a gente sabe com a academia que tem um grande retrospecto no Muay Thai, tem tudo para conseguir fazer isso que o Guilherme está fazendo. Mas para você, Ivan, como que você acha que vai acontecer? O jogo do Lucas é bem claro, né? É um jogo de Muay Thai. Ele é um cara trocador que não gosta tanto de ir pro chão. Apesar dele ter até finalizado lá o Júnior Hernandes, depois de dar um knockdown nele, enfim. Eu acho que esse vai ser o grande teste de fogo pro Lucas Mineiro. Ele vai pegar um cara que é bom realmente de wrestling e vai querer colocar ele para baixo o tempo todo. Particularmente, eu acho que o Mineiro está preparado, sim. Acompanhei alguns treinos dele lá na shootbox. Acho que ele está preparado para encarar esse desafio e vejo ele até como um certo favorito aí. Aposto na vitória dele, acho que ele vai acabar conseguindo um nocaute aí, de repente, no segundo round, terceiro round. E grande promessa aí brasileira na categoria dos penas. Quem você acha que ele pode enfrentar no futuro? Você chegou a casar uma luta, a luta não deu certo. Quem você acha que pode ser o próximo rival dele? Pois então, na realidade, essa luta, de acordo com a vontade do UFC, né, era para ser Jeremy Stephens e Lucas Mineiro. Acabou não acontecendo porque o Stephens recusou a luta, ele achou que o Mineiro não tinha nome suficiente para enfrentá-lo. E aí acabou caindo no colo do Darren Elkins. Se o Mineiro vencer essa luta, acho que ele vai desafiar
o Jeremy Stephens, apesar de o Stephens ter luta marcada contra até um amigo do Lucas Mineiro, que é o Charles do Bronx. Mas ele ficou com isso meio que engasgado, e eu acho que ele vai desafiar o Jeremy Stephens. Seria uma luta bem mais de trocação, Jeremy Stephens e Lucas Mineiro, e assim, bastante empolgante para o público, né? Com certeza. Mas primeiro vamos deixar o Lucas tentar ganhar do Darren Elkins. Vamos esperar para ver o que acontece. E Guilherme, você falou 3 lutas em 3 categorias. Você acha que o Pena é o ideal para ele continuar? Não dá para analisar porque ele está indo bem nas 3 categorias, né? Você acha que Pena realmente ele deve continuar e deve apostar nessa categoria? Eu acho que esse é o peso dele. Ele estreou no peso leve porque ele pegou uma luta em cima da hora, fez outra no peso leve e tentou cortar muito pro Galo. Hoje em dia, os atletas acham que, não, quanto mais peso eu cortar, eu vou chegar mais forte na hora da luta e que isso vai resolver, ajudar muito. E não é o caso. Ele falou que ele chegou lá, ganhou no peso Galo, só que ele se sentiu fraco. Ele ficou fraco fisicamente na recuperação de peso e tudo mais. Então, ele fez de novo a luta no Pena, que é a divisão dele original. Antes dele ir para você, ele era o peso Pena. Então, essa é a divisão dele, tem que ficar nela, não tem que dar uma de louco e querer baixar pro Galo, ficar forçando demais e acaba ficando cansado. Às vezes, e nos cortes dele pro peso Galo, ele acabou tendo várias lesões, adiou, se não me engano, 1 ou 2 lutas por causa de lesão. E coisa que ele não passou depois, quando ele subiu de novo pro Pena, né? Boa. Terceira luta da noite, Fião Fábio Maldonado contra Hans Stringer. O brasileiro está voltando para os meios pesados, depois de uma experiência não muito boa nos pesados, foi nocauteado pelo Stipe Miocic em São Paulo. Ele classificou como a derrota como vexame, não era como ele esperava. Como que você acha? O que o Fião vai conseguir fazer ali dentro para voltar a ganhar, voltar o caminho da vitória? Primeiro, eu discordo dele, não acho que foi um vexame. Ele pegou um top 10, um top 5 no peso pesado com dias de antecedência. Então, qualquer coisa que ele fizesse ali já foi guerreiro de entrar no octógono contra o Miocic. E já para essa luta, ele diz que vai ser aquele Maldonado de sempre, de trocação, de banho de sangue, aquelas lutas empolgantes dele. Eu acho que é o estilo dele, é o que torna ele tão interessante para o público, mas eu acho que ele poderia botar um pouco de estratégia na luta dele também, que falta isso, caso ele queira continuar, além de ser um atleta empolgante, ser um atleta que vai ter uma carreira longa dentro do UFC de vitórias, não só um atleta instável que vence, aí depois perde de novo e por aí vai. Só para explicar, o Miocic ia enfrentar o Cigano em São Paulo. O Cigano teve uma lesão na mão, não pôde lutar, entrou o Maldonado, aceitando a luta de última hora, subindo de categoria. O brasileiro acabou perdendo e a luta Miocic-Cigano acontece agora, dia 13 de dezembro, em Fênix. Você concorda com o Guilherme? Você acha que ele precisa, além de desenvolver bem o jogo de boxe, precisa ter um pouco mais de capacidade de pensar o que vai fazer na hora ali? Acredito que sim, Davi. Concordo com o Guilherme, sim. O Fião, né, ele é um cara que ele tem muito coração. A luta dele se baseia muito nessa característica dele. E por isso, realmente, que ele é um cara empolgante. Eu não considero o Maldonado um cara top dos tops, assim. Ele não está entre os melhores lutadores do mundo. Mas ele é um cara que é sempre divertido de você assistir. E o UFC valoriza muito esse tipo de lutador. Contra lutadores tipo o Hans Stringer, que são caras medianos, assim, eu acho que o Maldonado tem vantagem. Acredito que ele vai vencer essa luta. Quando ele pega um desafio maior, como foi o Miocic, aí a coisa complica um pouco mais para ele. Como foi o Glover também, ele não conseguiu aguentar o Glover. Mas quase, né? Com o Glover deu até uma emoção ali. Em cima da hora também, né? Assim, ele tomou uma surra e conseguiu acertar uma, mostrou que tem mão pesada. Ele mostrou que tem resistência e mostrou que tem mão pesada. Mas, assim, de uma forma geral, o Glover passou o carro nele. Mas o Maldonado é um cara que o UFC gosta de ver e os fãs gostam de assistir a ele. Então, acho que contra lutadores medianos, assim, ele tem qualidade, né? Ele não é top dos tops, mas contra lutadores medianos, como é o caso desse próximo adversário dele, eu acho que ele tem vantagem e acredito na vitória dele. Agora vamos para o Common Event do UFC 179. O mineiro de Sobralha, Glover Teixeira, enfrenta Phil Davis, o mais brasileiro dos norte-americanos. Phil Davis já lutou 2 vezes aqui no Brasil, venceu Lyoto Machida e Wagner Caldeirão. O que você acha dessa luta, Guilherme? Vai ser um pouco de wrestling? O Glover vai conseguir deixar a luta em pé para ir pro boxe? Vai conseguir impor o ritmo dele? Ou você acha que o Phil Davis vai conseguir amassar ele ali na grade? Eu acho que a estratégia deles é bem clara. O Phil Davis ele vai chegar para colocar para baixo, tentar impor o wrestling dele e evitar ao máximo a trocação. Ele tem um jogo de finalizações bons, do triângulo de mão e tudo mais, só que o Glover ele é muito superior
ao Caldeirão, por exemplo, que ele enfrentou aqui no Rio e finalizou. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é muito bom no jogo de chão. Então, eu não acho que se ele conseguir colocar para baixo, ele vai conseguir finalizar. Mas o Glover tem que manter em pé, usar o jogo dele de boxe e tudo mais, porque por mais que o Phil Davis coloque ele para baixo e não faça nada, ele está colocando para baixo e enrolando e vai acabar ganhando por uma decisão do juiz, entendeu? Então, o Glover tem que manter em pé e usar o jogo dele de trocação. Mas, mesmo em pé, eu vejo um ponto forte do Phil Davis nessa luta, porque ele tem um jab muito bom e o Glover fica muito parado. Ele se mexe pouco, não é um cara que se movimenta muito, tipo o Lyoto. Então, isso pode pesar contra ele também numa eventual trocação. Agora, falando do wrestling contra o boxe do Glover. O Glover estava falando pra gente ontem que na luta contra o John Jones ele aprendeu várias coisas. Entre elas, não ficar tão parado no clinch e não deixar tantas costas na grade. Você acha que com esse segredo, se ele conseguir aplicar isso na luta desse sábado, ele consegue se desvencilhar um pouco do jogo de wrestling do Phil Davis? Eu acho que ele não precisa nem seguir isso exatamente à risca, assim, porque, pra mim, na minha opinião, é um jogo que casa muito bem pro Glover. Eu vejo essa luta mais ou menos parecida com Anthony Johnson e Phil Davis. O Glover, assim como o Anthony Johnson, é um cara que tem uma trocação muito boa, tem uma mão pesada e é um cara que defende bem queda. E além disso, ele ainda tem um jogo bom de chão. Ele tem um wrestling muito bom, assim, para nível de brasileiro, ele é um cara que consegue ter um wrestling superior à grande maioria dos brasileiros. Porque ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, ele treina com grandes treinadores de wrestling e acho que ele consegue defender queda muito bem. Então, para mim, essa é a principal arma dele para frustrar o jogo do Phil Davis. E acho que ele é muito favorito para essa luta. Não consigo ver o Glover perdendo, não. Boa. Luta principal, Guilherme. Chad Mendes e José Aldo. Essa não precisa de apresentação. José Aldo lutando em casa mais uma vez. Chad Mendes lutando no Brasil de novo. Na outra luta a gente teve aquele golpe espetacular do Aldo no fim do primeiro round, que conseguiu o nocaute, mas o Chad Mendes falou que evoluiu muito a parte em pé dele, que vai pressionar muito o José Aldo. O que você acha? Como que vai ocorrer essa luta? Olha, realmente o Chad Mendes evoluiu muito desde aquela luta. Mas o José Aldo no Rio é um animal completamente diferente, né? Quando ele luta aqui no Rio, ele vai para cima, a galera empurra ele. Quando ele enfrentou o próprio Chad Mendes e o zumbi coreano, veio o nocaute, que por sinal foram os últimos nocautes dele no UFC, né? Foram sobre os dois aqui no Rio, então acho que isso pode influenciar muito. Mas o Chad Mendes evoluiu muito desde a primeira luta, não só na trocação, mas ele ficou mais forte também, a parte do gás, ele evoluiu muito, melhorou muito, realmente, desde 2002. Então, é uma luta muito difícil. Para mim, a luta mais complicada que o Zé Aldo pode enfrentar dentro do UFC é contra o Chad Mendes. Vai ser jogo duro. Você falou que o Chad Mendes melhorou muito e está um pouco mais forte. Isso é engraçado, Ivan. Queria que você comentasse. Se a gente pegar a imagem da luta, primeira luta Aldo e Chad Mendes, ele é um Chad Mendes, fisicamente. Nas últimas lutas dele, ele está vindo mais forte. Tem alguma explicação para isso? Porque o peso que ele bate é o mesmo. O José Aldo até brincou com isso, né? Numa carta que ele enviou lá pra gente lá, enfim, criticando algumas declarações do Chad Mendes e até insinuou, colocou suplementos, entre aspas, né? Deu uma ironizada no Chad Mendes. Mas eu acredito que não tem nada relacionado a isso não. Acho que isso é mais questão de alimentação mesmo, de treino. O cara treina pesado, treina forte, e aí ele começa a se alimentar de uma maneira mais adequada. Eu acho que o corpo dele seca mesmo e ele começa a ganhar mais músculo. Então, essa questão eu acho tranquila. Quanto à luta, eu acho que realmente o Chad Mendes evoluiu bastante, mas eu ainda não consigo ver ele como ele ganhando do José Aldo. O Aldo, para mim, é um lutador, é o melhor lutador da divisão, né? Acho que isso é um fato, tanto que ele ganhou de todo mundo até hoje. O Chad Mendes que ele vai enfrentar é um Chad Mendes muito melhor do que aquele que ele enfrentou 2 anos e meio atrás, mas mesmo assim eu ainda acho que o Aldo vai ser influenciado também pelo calor da torcida. E essa coisa de Brasil, cinturão, o Aldo hoje é o dono do único cinturão brasileiro aí do UFC, né? Isso acaba, apesar de ser uma pressão, eu acho que o Aldo sabe lidar bem com esse tipo de pressão. Então isso vai funcionar também como um fator de motivação para o Aldo. Então também acho que ele é favorito para essa luta. Você acha que o Aldo está preparado para passar 5 rounds aguentando a pressão do Chad Mendes? De repente pode ser esse caminho para o americano conseguir chegar ali no 5º round, não sei, nocaute, finalização, ou até mesmo decisão por pontos. A gente sabe que o time Alpha Male está vindo muito bem preparado fisicamente, eles estão fazendo uma preparação card excelente. De repente pode ser uma brecha no jogo do brasileiro? Acredito que sim. Acho que a maneira que o Chad Mendes tem de ganhar essa luta é mais na resistência. Apesar dele mostrar que tem poder de nocaute, você lutar
contra um trocador que nem o Aldo é completamente diferente de você lutar contra Darren Elkins, Clay Guida, que foram os caras que o Chad Mendes acabou nocauteando antes. Chance de nocautear ele tem, mas aí tem que entrar aquele pombo sem asa. Resistência, eu acho que é mais realmente o caminho que ele pode seguir. O Aldo, na luta contra o zumbi coreano, no ano passado, no Rio, ele até começou a dar uma cansada ali e o zumbi começou a crescer durante a luta. Chegou até, na minha opinião, a ganhar um round do Aldo. Estava lesionado o Aldo também naquela ocasião. Né? Exato, mas enfim, mostrou uma brecha no jogo do Aldo. Acho que realmente esse é o melhor caminho para você poder ganhar do Aldo. E o Chad Mendes tem um físico absurdo. Melhorou ainda mais esse físico com os treinamentos do Duane Ludwig, principalmente na trocação também, né? Então ele se tornou um lutador bem mais completo e uma ameaça de fato ao Aldo. Mas, falando mais uma vez, ainda acho que o Aldo é favorito. Boa, concordo com você. O que você acha? Olha, eu acho que pode pesar muito a parte física do Chad Mendes. O Zé Aldo tá vindo de mais uma lesão, ele tem esse problema crônico de lesões, né? Todo o camp ele enfrenta o mesmo problema no pescoço, na coluna e tudo mais. Isso pode pesar contra ele. O Zé Aldo é mais completo, o Zé Aldo é melhor lutador, só que o Zé Aldo ele tem um problema de se cansar. Toda luta que passa do terceiro round, quarto até o quinto round, ele se cansa. E mesmo atletas que não têm um jogo de wrestling muito bom, conseguem colocar ele para baixo. E essa é a melhor arma do Chad Mendes. Então, eu acredito que o Chad Mendes, se ele jogar de forma inteligente, de não querer entrar numa briga com o Zé Aldo de trocação, ele tem boas chances. O Zé Aldo é favorito, para mim é favorito, ele é melhor lutador, mas o Chad Mendes tem boas chances de usar a inteligência e cansar o Zé Aldo desde o primeiro round, evitar a trocação, colocar ele na grade, colocar para baixo. Apesar do Zé Aldo ter uma boa defesa de queda, ele pode ganhar esse cinturão por pontos. No nocaute de finalização eu acho difícil, mas por pontos ele pode levar o cinturão. E só acrescentando, Davi, esse comentário do Guilherme, mesmo quando o José Aldo é quedado, o que é muito difícil, ele se levanta rapidamente, é impressionante. O Frank Edgar conseguiu quedar, mas assim, ele se levanta em coisa de 1, 2 segundos. É impressionante. Fica muito bem, né? Exatamente. É uma coisa impressionante dele, assim. E é um fator também que ajuda ele contra um wrestler de primeira linha aí, como o Chad Mendes. Excelente. Agora é só esperar para ver o que vai acontecer, né? O Aldo já falou que vai destruir o Chad Mendes, o Chad Mendes disse que vai ganhar do Aldo no quintal dele. Sábado a gente vai saber o resultado. Continuando falando dessa categoria, continuando falando talvez de Aldo, talvez de Mendes. Eles nem lutaram, mas o próximo adversário já está sendo especulado, que é Conor McGregor. O cara está aqui no Brasil, com certeza vai falar muita coisa, vai provocar muita gente. Como que você vê a evolução do Conor na categoria? Como que você vê a evolução dele no UFC? E você acha que ele tem realmente poder para ser campeão? Olha, eu acho o Conor espetacular. A divisão do peso do pena geralmente é uma divisão que atrai menos atenção do que os atletas mais pesados. E ele conseguiu, mesmo antes de fazer a estreia no UFC, todo mundo prestar atenção na luta dele. Ele não tinha nem lutado no UFC ainda, então queria ver quem era aquele irlandês que fala muito. Aí ele foi lá, estreou e venceu muito bem. Fez a segunda luta, que foi mais ou menos, mas ele estava lesionado. Agora fez outra luta espetacular. Esse cara está mudando a divisão dos dois pesos de penas. Ele é um grande lutador, mas eu quero ver ele sendo testado ainda. Eu acho que se ele pegar um wrestler, eu quero ver como é que ele vai reagir de defesa de queda, se for colocado para baixo, como é que é o jogo dele de jiu-jitsu por baixo. Então a gente tem que ver ainda. O jogo dele de trocação, que talvez ele enfrente o Zé Aldo e consiga arrumar uma coisa ali. O Zé Aldo é muito melhor ele em pé. Só que eu quero ver ele primeiro contra um wrestler de um bom nível, se ele consegue parar a queda, se ele for quedado, como é que ele vai reagir a isso. Hoje ele já deu uma aprimorada melhor aqui no Rio de Janeiro. Ele acabou de fazer um treino de capoeira ali na praia, o pessoal disse que ele já está mais perigoso. O que você acha, Ivan? Conor McGregor, falando em poucas palavras, pode ser campeão ou não? Com certeza pode. É um lutador que mudou um pouco, assim, mudou bastante, diria, o cenário da categoria, né? É um novo nome, sempre é bom surgir novos nomes assim. E eu gosto muito do jeito dele, eu acho que é um cara que vende, e isso é muito importante. Eu sou grande fã do Chael Sonnen, por exemplo, acho que ele é um cara que faz bem pro esporte, assim como o Conor McGregor. É interessante ter um cara assim que fala bobagem dos outros, provoca. Eu acho que isso é bom pro evento, é bom pros fãs, todo mundo ganha com isso, de certa maneira. E parece que ele vai enfrentar aí o Dennis Siver, né, que tá sendo especulada já a luta dele para janeiro contra o Dennis Siver, então já não sei mais se ele vai ser o próximo desafiante. Acho que tem chance. Depende muito da luta do Cub Swanson com o Frank Edgar. Se o Cub Swanson ganhar do Frank Edgar, eu acredito que ele vai ser o desafiante. Agora, se o Frank Edgar ganhar, como ele lutou mais recentemente com o Aldo, principalmente, né? E depende também do resultado dessa luta, né? Depende se o Chad Mendes ganhar,
aí muda bastante. Aí a luta do Frank Edgar com o Cub Swanson ganha uma importância muito maior. Mas se o Aldo ganhar, acho que o Cub Swanson passa a ter mais força, assim, o Frank Edgar nem tanto. E como marcaram a luta com o Conor McGregor agora, acho que ele perdeu um pouquinho de força rumo a essa disputa do cinturão. Mas se ganhar do Dennis Siver, como está sendo especulado, aí eu acho que ele também já vai direto. Uma coisa é certa, se ele for disputar o cinturão e essa disputa acontecer na Irlanda, é Copa do Mundo. Com certeza. Ele já lotou o ginásio lá, né? Enfim, acho que o Conor McGregor é um cara que vai fazer o esporte crescer não só na Irlanda, como no mundo todo, porque ele realmente atrai atenção para o evento. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês que estão com a gente também.